Eles dizem que a vida é feita de momentos que ficam gravados para sempre na memória, pedaços do nosso caminho que podem mudar tudo em um instante. Este é o começo da história de um homem comum. Um motorista de ônibus humilde, alguém que para muitos passaria despercebido em meio ao cotidiano agitado da cidade. Mas, como em toda grande história, o que parecia banal e comum, logo ganharia contornos de coragem e transformação. Desde cedo, ele aprendeu que a vida não traz facilidades para todos. Descendente de uma família simples, cresceu vendo o esforço cotidiano, os sacrifícios silenciosos e a luta diária para garantir o pão de cada dia. Caminhou por ruas empoeiradas, onde o brilho da cidade parecia estar longe de alcançar. Seus sonhos não eram grandes, ou pelo menos assim ele pensava. Queria apenas trabalhar com dignidade, cuidar da família e viver com honestidade. Ao entrar para o mundo do transporte público, numa profissão que muitos consideram ingrata, enfrentou o olhar cético de muitos passageiros e até colegas. A rotina o levava a percorrer as mesmas avenidas, enfrentar o trânsito caótico, a pressa das pessoas e, às vezes, o desrespeito. No entanto, ele movia-se com calma e determinação. Não tinha pressa porque sabia que, mais do que chegar, era preciso cuidar da segurança e conforto de cada pessoa que confiava sua vida a ele. Apesar disso, a sociedade não costuma dar valor aos humildes. E foi aí que começaram as zombarias. Pequenos comentários maldosos, risadinhas, condescendentes, olhares atravessados, tudo que transparecia ignorância e preconceito. Eles zombaram do motorista, por sua aparência simples, pelo jeito tranquilo, pela falta de um status que muitos julgavam necessário. Palavras duras, que soaram como flechas em seu coração. Naquele momento, parecia que a história estava destinada a ser triste, uma história de humilhação e invisibilidade. Mas algo dentro dele começava a mudar. Aquela zombaria, ao invés de quebrá-lo, começou a despertar uma força diferente. A coragem silenciosa começou a crescer, alimentada pela vontade de mostrar para si mesmo e para o mundo que não era derrotado por simples palavras. E essa é a essência dessa história. Não é apenas sobre a humilhação de um homem humilde, mas sobre a coragem inesperada que nasce quando tudo parece conspirar contra. É a prova viva de que o verdadeiro valor não está naqueles que zombam, mas em quem enfrenta o desafio com dignidade, aquela coragem que pode mudar tudo. Para entender completamente a força dessa história, é preciso mergulhar no contexto da vida desse motorista de ônibus humilde. Ele não surgiu do nada. Cada pessoa tem uma trajetória, um passado que constrói quem ela é. E essa história não seria diferente. A vida dele era simples, mas longe de ser fácil. Morava em um bairro modesto, onde o som das sirenes e a correria das ruas eram companhias constantes. Em casa, as alegrias dividiam espaço com as dificuldades financeiras e os desafios de quem precisa lutar para sobreviver. A educação formal foi interrompida cedo, não por falta de inteligência, mas pelas necessidades da família que precisavam de ajuda. Com um jeito calmo e olhar sempre atento, ele começava o dia antes do sol nascer. Saía para trabalhar sabendo que suas horas no volante do ônibus significavam o sustento e a esperança de um futuro melhor. Por trás da simplicidade, havia um homem cheio de responsabilidades, que se dedicava não apenas ao trabalho, mas à família, aos amigos, e àquele sonho silencioso de ser mais do que apenas um motorista. Seu dia a dia no ônibus era feito de pequenos gestos. Ajudar idosos a embarcar, garantir a segurança de todos, evitar discussões entre passageiros, cuidar do veículo com carinho. Para ele, cada viagem era uma missão sagrada. No entanto, era comum ser ignorado, tratado como invisível, como se seu papel fosse insignificante. Essa ausência de reconhecimento só reforçava o peso da rotina. Em um mundo que valoriza o sucesso aparente e as conquistas grandiosas, ele era, naquela visão, apenas mais um rosto na multidão. Pelo olhar de muitos passageiros e até mesmo colegas, ele parecia um homem simples demais, que não sabia se impor ou se destacar. Foi nesse cenário que o motor da história começou a ruir com as primeiras zombarias, pequenas, mas constantes. Mas o que poucos imaginavam era que a verdadeira força daquele homem não estava em sua aparência ou posição social, e sim dentro dele, em sua coragem silenciosa, que aos poucos ia crescendo,
pronta para mudar o rumo daquela história. Chegou o momento que muitos não esquecem. Aquele instante que parecia ser apenas mais um episódio no cotidiano, mas que acabaria por transformar toda a trajetória do motorista de ônibus humilde. Foi um momento carregado de tensão, onde as risadas e os comentários depreciativos cortaram o ar como facas afiadas. Eles zombaram dele, sem cerimônia, de forma cruel e impiedosa. Foi no meio do ponto, com passageiros que olhavam de lado e cochichavam, e colegas que, ao invés de defender, riam da situação. As palavras lançadas contra ele eram direcionadas ao seu jeito simples, ao seu jeito humilde, como se isso fosse motivo legítimo para a ridicularização. Esse aí não sabe nem falar direito, ouviam-se dizer. Só sabe dirigir ônibus, coitado. E mais. Olharam sua roupa gasta, seu semblante tranquilo, e menosprezaram sua capacidade, como se valor fosse medido pela aparência. Aqueles momentos foram marcados por olhares condescendentes e sorrisos sarcásticos, que feriram mais do que se pode imaginar. O que fazia aquilo ainda mais doloroso era o silêncio inicial do motorista. Ele não respondeu, não revidou com palavras, não levantou a voz. No entanto, dentro dele, cada zombaria alimentava uma chama que começava a crescer, uma determinação que até então estava adormecida. Muitas vezes, a coragem nasce do silêncio, da escolha de não se rebaixar. E foi nesse momento que algo mudou. Aquele episódio que parecia ser apenas uma humilhação, foi o estopim para uma transformação interior. A zombaria não conseguiu apagar sua dignidade. Pelo contrário, fez com que ele começasse a planejar sua resposta, não com palavras vazias, mas com atitudes que falariam muito mais alto. Este não seria um capítulo de derrota, mas o prelúdio da sua vitória. Uma vitória que, como descobriremos, mudaria tudo. Após o momento da zombaria, onde as palavras duras tentaram diminuir seu valor, o motorista de ônibus humilde permaneceu em silêncio, aparentemente passivo. Mas a vida dele estava longe de ser essa simples fachada que viam. Por dentro, sua cabeça fervilhava de pensamentos, e seu coração batia mais forte, exigindo uma resposta diferente, uma resposta de coragem. A reação inicial foi o silêncio, porque a coragem nem sempre aparece gritando ou em gestos grandiosos. Muitas vezes, ela se manifesta, primeiro em um recuo estratégico, numa reflexão profunda sobre o que realmente importa. Ele precisou desse tempo para entender que não poderia reagir aos que zombavam com raiva ou rancor. Isso não traria a ele respeito, nem mudaria as percepções que tinham sobre ele. Nesse período de silêncio, ele começou a observar com mais atenção o mundo ao seu redor. Reconhecia os pequenos gestos de gentileza que passavam despercebidos, percebia as pessoas que confiavam nele todos os dias, e sentia uma necessidade crescente de provar, não pela palavra, mas pela ação, que ele era mais do que aquele rótulo que os outros tentavam colocar. Foi uma decisão interna, quase silenciosa, mas poderosa. Ele decidiu que não deixaria que o julgamento dos outros o definisse. Em vez de se rebaixar ao nível da zombaria, ele escolheria o caminho da resiliência e da coragem verdadeira, aquela que se mostra no trabalho diário, no cuidado com as pessoas e na superação dos próprios limites. Esse momento de reflexão e decisão foi o ponto de virada. A coragem nasceu não como um grito, mas como uma faísca que foi ganhando força, pronta para se transformar em ação. Ele sabia que para mudar a opinião das pessoas, precisava transformar a experiência que elas tinham dele, não com palavras vazias, mas com demonstrações concretas de valor e dignidade. Depois dos momentos difíceis, das humilhações e do silêncio que lhe deu tempo para refletir, o motorista humilde tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele resolveu agir, não para provar algo aos outros através de palavras vazias ou confrontos, mas com ações que mostrariam sua verdadeira força e caráter. A coragem dele não foi explosiva, foi feita de gestos, perseverança e um espírito inabalável que transformou uma rotina simples em uma demonstração de valor. Ele começou a cuidar de cada detalhe do seu trabalho com uma atenção ainda maior. Não bastava apenas dirigir, ele passou a fazer isso com paixão, como se cada passageiro fosse alguém importante em sua vida. Com paciência e gentileza, virou referência entre os passageiros, que lentamente começaram a notar que havia muito mais por trás daquele homem silencioso. Uma atitude que chamou muita atenção
Foi sua forma de lidar com situações difíceis no trânsito e dentro do ônibus. Onde muitos veriam conflito, ele escolheu o diálogo. Onde havia impaciência, ele deu paciência. Para muitos, parecia apenas o cumprimento do dever, mas para quem acompanhava de perto, era uma aula de humanidade. Mais do que isso, ele enfrentou desafios pessoais, superou limitações e manteve-se firme, mesmo quando ninguém acreditava nele. Aos poucos, o preconceito dos que zombavam virou curiosidade. A curiosidade virou respeito. E o respeito, admiração. A transformação era visível. Seu exemplo revelou que coragem verdadeira não é a ausência de medo ou humilhação, mas a decisão de seguir em frente com dignidade, independente das opiniões alheias. Ele provou que a humildade não é fraqueza, e que atitudes corretas podem mudar a percepção de todos ao redor. Essa transformação não foi apenas dele, mas para toda a comunidade que dependia do transporte público. Uma simples mudança de postura fez com que ele virasse inspiração para muitos, ensinando que, com coragem, qualquer um pode virar o jogo e mudar seu destino. Com o passar do tempo, a situação que parecia marcada por zombaria e desdém começou a se transformar de forma surpreendente. A coragem silenciosa daquele motorista humilde, que muitos subestimavam, foi o que mudou tudo ao seu redor. O que era antes motivo de piada e escárnio virou exemplo a ser seguido. Seus passageiros passaram a enxergá-lo de uma maneira diferente. Não só como o homem que dirige o ônibus, mas como alguém que realmente se importa, que vai além do seu trabalho e que possui uma força interior admirável. Essa mudança de percepção não veio de uma só vez, mas foi construída a cada pequena atitude de respeito e gentileza que ele teve. Alguns colegas começaram a admirá-lo pelo jeito firme, porém gentil, com que conduzia o veículo, pelas histórias que contava e pela serenidade diante dos desafios diários. A transformação tocou não só ele, mas toda a comunidade ao seu redor. Porque coragem, quando acompanhada de comprometimento, tem o poder de ressignificar o que parecia imutável. E assim, o motorista humilde que outrora foi alvo de zombaria, provou que a verdadeira força está em não desistir face à adversidade, mudando o cenário ao seu favor e inspirando quem tinha olhos para ver além das aparências. A coragem e a transformação do motorista de ônibus humilde não ficaram restritas apenas a ele. Aos poucos, sua atitude começou a reverberar na comunidade ao seu redor, gerando um efeito que ninguém imaginava. O que era apenas um trabalho repetitivo, sem brilho, passou a ser enxergado como um exemplo de dignidade e força. Os passageiros passaram a confiar e respeitar aquele homem que, de forma discreta, fazia toda a diferença no trajeto. Pais começaram a deixar seus filhos no ônibus com mais tranquilidade, idosos se sentiram mais seguros, e jovens passaram a olhar para ele como alguém que havia conseguido um lugar especial, não por status, mas pela maneira como enfrentava as dificuldades. Mais do que mudar a opinião de pessoas próximas, sua coragem inspirou outros trabalhadores anônimos que, assim como ele, vivem suas batalhas diárias em silêncio. A lição clara era que, independentemente da profissão ou da condição social, a coragem pode transformar realidades e unir pessoas. A comunidade, que antes talvez só visse o motorista como uma figura comum, começou a valorizar sua presença, seu esforço e seu coração. Isso criou um ambiente mais humano, onde a gentileza, o respeito e a solidariedade passaram a ter mais espaço, mostrando que a verdadeira mudança começa nas atitudes corajosas de cada um. Com o tempo, aquilo que parecia impossível começou a acontecer. O motorista humilde que um dia foi alvo de zombarias recebeu reconhecimento. Não foi imediato e tampouco fácil. Muitas vezes, o reconhecimento chega depois da luta árdua, da paciência em perseverar e da coragem em continuar mesmo quando ninguém acreditava. Quem antes o desprezou, agora o olhava com outros olhos. Colegas de trabalho, passageiros e até mesmo os críticos que riam dele começaram a reconhecer o valor daquele homem que não se deixou abater. O respeito virou palavra, e a palavra virou agradecimento. Um reconhecimento tardio talvez, mas justo, que não comprava a coragem vivida, mas honrava os frutos colhidos. Este reconhecimento não foi apenas uma conquista pessoal, mas uma vitória para todos que acreditam que humildade e dignidade andam lado a lado com força e bravura. A figura do motorista humilde transformou-se em símbolo,
mostrando que nunca é tarde para virar o jogo, e que coragem, no fim das contas, pode mudar tudo. A história daquele motorista de ônibus humilde não foi apenas uma narrativa de superação individual, mas um verdadeiro legado para a comunidade e para todos que tiveram contato com ele. Seu exemplo de coragem e dignidade deu voz aos trabalhadores que muitas vezes passam despercebidos, mostrando que a força interior pode mudar realidades. Ele deixou uma marca profunda no coração das pessoas, inspirando não só passageiros, mas colegas de profissão e jovens da comunidade a acreditarem no valor do esforço, do respeito e da perseverança. Seu jeito humilde, aliado à coragem para enfrentar adversidades, criou uma nova percepção sobre o que significa ser alguém de valor. Esse legado é feito de pequenas atitudes que se multiplicaram. A gentileza no trato com as pessoas, a paciência nos momentos difíceis, a dedicação constante e o exemplo de que, mesmo partindo de um lugar modesto, é possível reivindicar respeito e transformar o ambiente à sua volta. Mais do que isso, a história dele ensina que a verdadeira mudança começa dentro de cada indivíduo. A coragem que ele mostrou pode servir de impulso para que outros encontrem suas próprias forças, enfrentem seus desafios e construam caminhos de esperança e superação. Assim, o motorista humilde se tornou símbolo vivo de que a coragem pode transformar não só uma vida, mas toda uma comunidade, provando que o real valor não está na aparência ou no status, mas sim na determinação e na força de caráter. Por fim, ao olhar para essa trajetória, fica claro que a verdadeira força não está em quem julga ou zomba, mas em quem tem coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece contra. O motorista de ônibus humilde nos ensina que a dignidade, o respeito e a resiliência podem mudar a forma como somos vistos pelo mundo. E, mais importante, a forma como nos vemos. Esta é uma história de esperança. Um convite para que cada um de nós enxergue o valor no cotidiano, nas pessoas simples, e reconheça que, com coragem, podemos transformar qualquer desafio em oportunidade. Que seu exemplo inspire não só admiração, mas ação. A ação de agir com mais empatia, coragem e humanidade. Então, quando ouvir alguém desprezar ou zombar, lembre-se do motorista que provou que a humildade pode ser o maior trampolim para a vitória. Porque no fim, a coragem verdadeira muda tudo. A nós mesmos, as pessoas ao nosso redor e até o mundo. Se você gostou dessa história inspiradora, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, cheios de conteúdo emocionante e motivador. Aproveite para deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e mostra que você quer mais histórias assim. E claro, compartilhe com seus amigos para espalhar essa mensagem de coragem e superação. Conto com você nessa jornada.